Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, ainda em caráter introdutório, apenas para esclarecer mais, né, o meu operacional do Scalping Trade, eu tinha colocado aqui na descrição do meu canal que eu sigo uma abordagem, né, dos fractais. Eu acredito que os preços, quando a gente olha a evolução dele nos gráficos, né, então quando você coloca o gráfico de 60 minutos, você, dentro do gráfico de 60 minutos, você pode ir diminuindo o tempo gráfico, e aí você vai enxergando padrões similares dentro desse gráfico maior, né? É só exemplificando, né, para ficar mais fácil o entendimento. Pega as ondas do mar. Pega uma onda gigante, certo? Dentro dessa onda gigante, você tem várias subondas, né? Ondas menores, que por sua vez tem outras subondas menores aí. Então, são partições, né? Por exemplo, você pega aqui o triângulo. Aí dentro desse triângulo você encaixa um outro da cor preta. Aí em cada triângulo branco você repete o mesmo procedimento anterior, encaixando triângulo da cor preta. E assim sucessivamente até você ir preenchendo a figura. E olha só o padrão, olha só o formato que ele segue. Então, dependendo da situação, né, você consegue aqui obter figuras bem. Os resultados são bastante curiosos, né? Ele alcança aqui uma beleza, né? Não dá nem para você mensurar como é que você sai de uma coisa tão simples, né? E aí você vai, olha só, vai ficando até arredondado, né? Dizem que na natureza existem esses padrões aqui. É lógico que não é uma matemática perfeita como aqui. Inclusive no mercado financeiro, eu já até fiz um desenho aqui, né? Ele segue mais ou menos isso. Então a ideia, né? Ela contém os fractais. Olha só, você tem aqui, eu desenho aqui uma tendência de alta, né? Pernada de alta, depois ele corrige, depois ele sobe de novo, está seguindo aqui uma linha de tendência de alta, né? Eu já tracei uma reta, aí depois ele reverte aqui, né? E entra numa tendência de baixa. Às vezes, numa mesma onda, né? Ou nessa de alta e de baixa, você teve esse padrão todo dentro dessa aqui, ó, dentro dessa onda, né? A primeira e a segunda. Então, nessa primeira aqui, você já teve todo esse padrão numa só, que traduz exatamente a ideia que está por trás dos fractais. Uma coisa dentro da outra. E aí, nada impede que né, dentro dessas ondinhas, em cada uma aqui, ó, você tenha micro tendências, né? Tendência de alta, de baixa, reversão. E é isso que o scalper trader ele tem que sempre observar. Por isso que no vídeo passado eu falei para vocês, né, da importância de vocês respeitarem os tempos gráficos. No vídeo anterior eu coloquei do mini dólar, né? Aqui só para diversificar um pouquinho, né, a explicação, e é do mesmo dia, né? Veja que no dia 26 o dólar ele subiu, né? E a bolsa ela caiu. Normalmente existe uma correlação negativa, né, oposta quase, entre o dólar e a bolsa. Então, no caso aqui, o Ibovespa, e aqui é o índice futuro do Ibovespa, né, aqui é o mini índice, e a abordagem do scalper que eu adoto é em cima do mini índice e do mini dólar, né? Então, nós temos aqui, olha só, um candle de forte baixa, e aí você olhando aqui no gráfico de 5 minutos, olha só as ondinhas, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é importante você olhar o seguinte, né? Quando você chega no segundo candle, que aqui seria das 10 horas, das 10 horas até as 11 horas, ele fez tudo isso aqui, ó, né? Ou seja, a gente olha melhor com uma lupa no gráfico de 5 minutos. E se você olhar no gráfico de 1 minuto,
você olha com maior precisão, né? Com mais detalhes. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Se a gente observar mais de perto, das 11 horas, né? Das 10 até as 11. Ó, foi isso que aconteceu, né? Então aqui, às 11, às 10 horas, né? Ele, 10:05, ó, disparou. Olha só, quantos ruídos tem o gráfico. Então, às vezes o sujeito ele entra aqui, né? Ele entra aqui e aí ele fica mais tempo do que deveria. Quando você opera contra a tendência maior, então esses dois gráficos aqui são os mais importantes. O gráfico de um minuto, ainda mais quando você olha muito de perto assim, né? Se você olha muito de perto, você às vezes tem aquela falsa ilusão de que há uma reversão de tendência. Mas na verdade, olha só, não parece uma reversão de tendência? Ó, uma grande tendência de alta, né? Olhando de perto é isso, né? Mas quando você olha tempos de gráfico maior, né? O que acontece? Você vai observar que aquela alta que você teve, né? Então, vamos voltar nesse exemplo aqui. Então, essa alta que você, então vamos supor que seja aqui, a tendência de queda. Aí você está entrando aqui. Só que não podemos esquecer que o dia é de forte baixa, né? A tendência visivelmente é uma tendência de baixa. Então você fez as suas operações, só que você tem que abandonar o barco logo, porque depois vai virar. Então aqui ele é só um repique de alta no meio de uma forte tendência de baixa. Então por isso que é importante, né, vocês sempre olharem essa questão que eu adotei aqui, que são os fractais. Os fractais, eles acabaram me ajudando bastante no sentido de eu olhar os três tempos gráficos, né? Eu acho que olhar um quarto tempo gráfico fica sendo como opcional, tá? Você pode olhar o gráfico de 60 minutos ou de 15 minutos. Mas olhar o de 60, ou de 15, ou de 5, de 1, aí já fica muita coisa, né? E eu decidi colocar os três gráficos na mesma tela. Na outra tela aqui, né? Eu tenho duas telas. A outra tela aqui que eu acoplei no meu notebook é para ver notícias, né? Então, o que é mais importante é ficar com o olho grudado aqui, ó, certo? Então, quando a gente começar a gravar os vídeos em tempo real, eu vou estar mostrando para vocês o resultado obtido no dia e a gravação será feita ao vivo, tá certo? Então, por hoje era isso, né? Nesse segundo vídeo é apenas para esclarecer alguns pontos e com o tempo vocês vão entender mais o meu operacional, né? E quais são os padrões que eu sigo no gráfico que eu enxergo aqui no 1 minuto, nos 5 minutos e nos 60 minutos. Ok, pessoal? Então, até segunda-feira, né? Quando eu começar a gravar o meu primeiro vídeo desse canal em tempo real. Um bom final de semana para vocês.